Nessa questão de agora, existe um viés do direito do consumidor bastante intenso, aliás, ela é uma questão típica de direito do consumidor, e de um assunto pouquíssimo indagado, pouquíssimo perguntado e, convenhamos, pouquíssimo explorado também na prática. Nós vamos falar das convenções coletivas sobre direitos do consumidor. Quando o enunciado exige a opção correta ou a opção falsa, assinale isso antes de qualquer leitura e antes da resolução de qualquer questão, para que você não seja induzido ao erro. Aqui se busca a opção correta. E aí vem a alternativa A. E já vou explicando para vocês como que é esse critério, como são essas respostas, na medida em que esse assunto é pouco divulgado, né? Na Convenção Coletiva de Consumo, são determinadas as sanções econômicas e as penalidades administrativas pela autoridade competente, aplicáveis em caso de inadimplemento pelos fornecedores de produtos e serviços. A Convenção Coletiva de Consumo, basicamente é uma convenção, como o próprio nome diz, é um ajuste, é um acordo coletivo de consumo, que envolve uma categoria de consumidores, um grupo de consumidores, que envolve interesses coletivos ou também interesses difusos, pelos quais determinados fornecedores, ao fazerem um pacto com determinadas associações ou mesmo com o Ministério Público, se propõem a alguns regramentos, e não necessariamente a sanções econômicas. Isso pode ser um paliativo, pode ser uma antecedência, pode ser algo, essa convenção de condomínio pode induzir em algo que implique em evitar o problema e não simplesmente em punir, em trazer punições. A obrigatoriedade da Convenção Coletiva de Consumo tem início para as entidades signatárias a partir de sua homologação pelo MP, não é a partir da assinatura. Inscrito no registro público, o instrumento da Convenção Coletiva de Consumo, o fornecedor que se desligar da entidade celebrante desonera-se do dever de cumprimento das cláusulas pactuais. Parece elementar aqui, né? Se alguém se submete a um acordo, a um pacto, a um ajuste de vontades, não pode depois abandoná-lo. A Convenção Coletiva de Consumo consubstancia meio de composição de conflitos coletivos, em que consumidores e fornecedores, por intermédio de entidades representativas, estabelecem condições determinantes das relações de consumo, incidindo sobre contratos individuais. Bingo, este é o conceito, essa definição do que seja a Convenção Coletiva de Consumo. Um acordo, uma composição entre entidades representativas de consumidores, entre fornecedores, para que se dê condições determinantes nessa relação de consumo, a fim de se pautarem determinadas condutas. Por exemplo, o Ministério Público pode intermediar uma convenção coletiva com planos de saúde, para que os planos de saúde passem a, dali para frente, darem determinado tratamento que agora não é dado. Eu sou advogado de plano de saúde e é muito comum os planos de saúde negarem atendimento de ecoterapia e de musicoterapia àqueles que são portadores de autismo. O Ministério Público pode fazer ou tentar promover uma convenção coletiva, ela não é obrigatória, pela qual, representando esses consumidores coletivos de planos de saúde, chegue a um consenso com os fornecedores de serviços de plano de saúde e então entabulem uma convenção. Não será dado musicoterapia, 5 sessões por mês, dali para frente são eles, os próprios consumidores, que deverão pagá-lo. Percebam que nessa convenção coletiva de consumo existe um acordo, de um lado, representantes de fornecedores, de outro lado, representantes de consumidores. Essa é então a Convenção Coletiva de Consumo, volto a dizer, é um assunto pouco demandado, pouco debatido, pouco indagado nas provas e nos concursos.